dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Abelardo, sou professor de matemática do Instituto Educacional São José. Quero falar com vocês, meus alunos do 7º ano. Quero convidar vocês a pegar caderno, caneta, para fazer algumas anotações da aula de hoje. E vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Na nossa aula anterior, nós falamos de multiplicação de números inteiros. Nós falamos que não tem bicho de 7 cabeças, apenas temos que fazer a multiplicação. Com relação aos sinais, nós temos que fazer o que chamamos jogo de sinal. Mas hoje eu quero dar continuidade para vocês com divisão de números inteiros, né? Ao dividir números inteiros, nós vamos raciocinar da mesma maneira da multiplicação. Nós só precisamos prestar atenção aos sinais, né? Se você for reparar aí, nós temos o jogo de sinal. Como é esse jogo de sinal, professor? Toda vez que eu for fazer uma divisão, eu vou dividir normalmente. Vamos olhar para os sinais. Nessa tabela que você está vendo aí, nós temos sinais iguais e sinais diferentes. Nós temos mais com mais, menos por menos, mais por menos e menos por mais. Qual é a grande sacada? É você olhar se os sinais são iguais ou se os sinais são diferentes. Se os sinais forem iguais, ou seja, mais e mais, ou menos e menos, sinais iguais, o sinal resultante é positivo. Agora, se os sinais forem diferentes, um mais e outro menos, ou menos e o outro mais, o sinal resultante ele é negativo. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos para você ficar por dentro da divisão de números inteiros. O primeiro exemplo que você está vendo aí, nós temos uma divisão de menos 27 dividido por mais 3. O sinal você deixa para o final. Então, vamos fazer a divisão normalmente. 27 dividido por 3 é 9. Professor, qual é o sinal? Eu coloco menos ou eu coloco mais? É simples. O que eu falei para vocês? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativos. Percebam que o sinal do 27 é negativo e o sinal do 3 ele é positivo. Sinais diferentes, menos. Então, menos 27 dividido por mais 3 dá menos 9. Aqui nós temos mais 25, nesse outro exemplo, dividido por mais 5. Fazemos a divisão normalmente. 25 dividido por 5, 5. Sinais iguais, nós falamos que é o quê? Positivo. Agora nós vamos ver quando os dois sinais são negativos. Menos 12 dividido por menos 4. Divide-se normalmente, 12 dividido por 4, 3. Agora vamos olhar para os sinais. Sinais iguais, resultado positivo, né? Então percebam que quando eu tenho uma divisão de números inteiros, não tem problema algum. Divide-se normalmente. O único problema que não é problema é o jogo de sinal. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos, né? Então, você pode pensar de uma outra maneira. Eu costumo até brincar também, como nós falamos lá na multiplicação, né? Se eu digo que o positivo, ele é meu amigo, e o negativo, ele é meu inimigo, nós podemos usar até uma brincadeirinha, né? O amigo do meu inimigo é meu inimigo, ou seja, menos. Quando eu tenho dois positivos, o amigo do meu amigo é meu amigo. E quando eu tenho dois negativos, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Porém, fica a seu critério, a sua escolha. Mas é uma maneira da gente estar relembrando essa regrinha. Bom, existem alguns exercícios que na divisão ou na multiplicação fica faltando um dos elementos para a gente estar descobrindo. Mas, professor, como é que nós vamos descobrir esse elemento faltante? Simples, nós vamos utilizar a operação inversa para encontrar o valor desconhecido. Nós sabemos que a operação inversa da adição é a subtração e vice-versa, assim como a operação inversa da multiplicação é a divisão.
Então, eu tenho um exemplo aí no quadro para vocês. Nós temos uma interrogação multiplicado por menos 6 e resulta em menos 42. Então, é o seguinte, qual é o número que multiplicado por menos 6 dá menos 42? Nós vamos utilizar a operação inversa. Se nós estamos multiplicando, nós vamos dividir. Menos 42 dividido por menos 6. Aí nós vamos voltar lá o que nós acabamos de falar. Divide-se normalmente, 42 dividido por 6, 7. Agora vamos olhar para os sinais. Sinais são iguais ou diferentes? Exatamente, são iguais. Sinais iguais, resultado positivo. Professor, e quando quem está faltando é o segundo elemento? Não tem problema. Eu tenho o mais 8 multiplicado por um número que eu quero descobrir e o resultado é menos 160. Vamos utilizar a operação inversa. Menos 160 dividido por mais 8 dá quanto? 160 dividido por 8, 20. Vamos olhar agora para os sinais. Sinais diferentes, sinal resultante, menos, negativo. Estão anotando aí? Espero que sim, hein? Eu quero exercício depois. Então, vamos agora fazer uma aplicação dessa divisão através de problemas matemáticos. Mas percebam que esses problemas matemáticos acabam se tornando simples, desde que você interprete com bastante cuidado, ok? Então, vamos lá. Um submarino desceu 20 metros abaixo do nível do mar. Essa posição foi atingida em 4 etapas. Se em cada etapa o submarino submergiu a mesma quantidade em metros, quantos metros ele submergiu em cada etapa? Bom, antes de começarmos a resolver, nós temos que lembrar o conceito inicial dos números inteiros. Existem algumas palavras que nós vamos utilizar para determinar se ele é positivo ou se ele é negativo. Por exemplo, quando nós estamos falando de temperatura, nós temos um nivelamento onde é o zero, né? Eu digo acima de zero ou abaixo de zero. Eu posso tanto falar que eu estou 12 graus abaixo de zero, como eu posso tirar o abaixo de zero e dizer que é menos 12, né? Ou seja, esse abaixo de zero é só para identificar que esse número ele é negativo, né? Nesse caso do exemplo aqui, que nós damos aqui do submarino, aí nós já estamos relacionando com o nível do mar. Nós também falamos em aulas anteriores sobre o nível do mar. O nível do mar é como se fosse o zero. Acima do nível do mar, eu trabalho como se ele fosse positivo. Abaixo do nível do mar, ele é negativo. Então, observe o seguinte. Quando ele diz que ele está 20 metros abaixo do nível do mar, ele vai descer 20 metros, subtende-se que ele já vai ser negativo. Então, veja, se ele é negativo, então eu vou colocar menos 20. Por que menos 20? O que eu falei para vocês? Porque está abaixo do nível do mar. Mas aqui deixou bem claro, ele vai dividir em 4 etapas. Então, eu vou pegar menos 20 dividido por 4. Divide-se normalmente, 20 dividido por 4, 5. Vamos olhar para os sinais. Opa, professor, temos um problema. Não tem o sinal no 4. Mas também foi dito em sala que quando não tem sinal, ele é positivo. Então, não temos problema. 20 dividido por 4, 5. Menos por mais, que são sinais diferentes, sinal resultante é menos. Então, como seria a resposta? Nós vamos dizer que foram 4 etapas de 5 metros. Oxe, você não acabou de dizer que era menos 5? Só que aqui nós estamos fazendo a interpretação da resposta, entenda bem. A resposta lá deu menos 5 para identificar que está abaixo do nível do mar. Então, eu digo que são 4 etapas de 5 metros que ele vai descer. Ou seja, se ele vai descer de 5 em 5 metros, então é menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Totalizando menos 20 metros, né? Identificando que está abaixo do nível do mar. Nós vamos ver mais um exercício aqui sobre o que nós falamos sobre encontrar o valor desconhecido, né? Lá nós tínhamos um exemplo onde já estava lá colocado
o termo desconhecido, a multiplicação e o resultado. Mas como isso seria através de um problema? Não tanto um problema, mas a didática, como nós vamos dizer, e vamos montar esse exercício. Então, ele fala o seguinte: um número multiplicado por menos 8 resulta em 4.800. Que número é esse? Como é que você vai fazer isso? Simples. Se ele está dizendo qual é um número ou um número multiplicado e eu não sei, tá aí. Na telinha de vocês tem um ponto de interrogação. É o número que eu quero descobrir. Multiplicado por menos 8. Colocamos aí na tela. Multiplicado por menos 8. Resulta em 4.800. Resulta é igual. Aí nós temos uma característica do que nós falamos anteriormente sobre encontrar o valor desconhecido através da operação inversa. Então, vamos fazer aqui. 4.800 dividido por 8. Qual é o número que qual é o número que multiplicado por 8 dá 48? 6. 6 vezes 8, 48. Sobra nada. Basta 2 zeros, acrescenta-se 2 zeros. Então, está aqui 600. Qual o sinal resultante, professor? Simples. Vamos olhar para os sinais. Quando não tem sinal, eu falei para vocês que é o quê? Positivo. Então, sinais diferentes, mais por menos, o resultado é menos. Então, menos 600 multiplicado por menos 8 é igual a 4.800. Agora, nós vamos para nosso último exercício, onde nós vamos estar aplicando também a divisão de números inteiros. Uma pequena empresa teve um prejuízo de R$ 3.600. Esse prejuízo será dividido entre os 3 sócios da empresa. Quanto cada sócio terá que pagar para poder cobrir o prejuízo? Como eu falei anteriormente, algumas palavras determinam se é negativo ou positivo. Prejuízo é uma delas. Quando eu falo prejuízo, o sinal é menos. Então, eu vou ter que pegar 3.600, que é R$ 3.600, e vou dividir entre os 3 sócios. 36 dividido por 3 dá quanto? Vamos com calma. 3, vamos pegar aqui o primeiro. 3 dividido por 3 dá 1, sobra nada. Baixa o 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Baixa 2 zeros, acrescenta 2 zeros. Então, 3.600 dividido por 3 dá 1.200. Qual o sinal? Falei para vocês. Sinais diferentes, menos. Então, pessoal, aqui nós tivemos algumas aplicações, nós tivemos alguns problemas e aplicamos a divisão de números inteiros. Espero que vocês tenham compreendido. Eu quero que vocês façam um exercício do livro de vocês, porque através da prática é que vocês vão manter na mentinha de vocês, na cabecinha de vocês, esse assunto, tá? Através da prática, nós vamos longe. Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido. Até a próxima aula. Fui!